Muito bem, gente linda. E do outro lado, hoje vamos estar com 1 Pedro 3, do versículo 1 até o 7. Hoje nós vamos falar com as mulheres. Aliás, Pedro vai dar uns conselhos dos nossos deveres como mulheres e também os maridos. O que será que nos espera, né? Sempre tão peculiar esse texto, né? Que muitos ficam até esperando de alguns pregadores algumas palavras que a pessoa já está rejeitando. Mas hoje eu quero pedir para você abra o seu coração, porque você vai ver que não tem nada a ver e é só coisa boa. Então vamos ler já, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim: Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganhado sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Devemos lembrar que Pedro escreveu para cristãos expatriados. Lembram lá na introdução? Se você não lembra, volta lá e vê o vídeo, que não é muito extenso, e escute. E que entre eles haviam gentios que haviam se convertido, sendo assim algumas mulheres, e que seus maridos, alguns, ainda não se haviam convertido. Então, Pedro tratou de incentivar ou dar dicas de como deveriam elas se comportar. Vemos aqui, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, visto que um comportamento sem reclamações, sem gritarias, sendo uma verdadeira mulher sábia, elas poderiam ganhar o seu marido. E não é assim nos tempos de hoje? Para os dias de hoje parece machista, mas para a cultura de Deus daquela época, tanto quanto para hoje, esse comportamento, considerar uma vida casta no temor do Senhor, servia nada mais que deixar ser guiadas pelo Espírito Santo e dar fruto do Espírito para as pessoas que ainda não se haviam convertido. Imagine aquela mulher que faz tantos anos o seu marido que não se converte, não quer saber de nada. Talvez, se você olhar bem lá dentro, está faltando algo disso. Eu escutei um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse que uma mulher foi pedir conselho ao pastor, que ele chegava bêbado todos os dias, ela não suportava mais e queria separar-se dele. E ele disse assim: você não vai se separar, você vai fazer o que eu vou mandar para você agora. Você vai chegar, quando teu esposo chegar em casa, você vai preparar uma bacia com água quente, lavar os seus pés com vinagre e sal,
assim fazendo com que as dores dele sejam diminuídas, e vai ser um ato de amor, e dessa maneira você vai ganhar o teu esposo. E foi isso que ela fez, e realmente tocou o coração dele, sem palavras, somente com um gesto de bondade de lavar os seus pés. Imaginam o quão pouco nós devemos fazer para ganhar uma pessoa, não é verdade? Principalmente nosso esposo, se ele ainda não se converteu, não é verdade? E aqui diz que temos que ter uma vida casta, em temor, separada, sábia, diferenciada das demais, para poder ganhar nossos maridos. Naquela época era assim, e hoje também é assim. E devemos respeitar o nosso marido, respeitá-lo. Eu olho para o meu esposo e eu admiro cada dia mais. Cada vez que eu estudo a palavra do Senhor, mais eu olho para ele com admiração, com amor, com carinho. E assim o respeitando, falando palavras para ele que vai fazer com que ele tenha mais vontade de viver, né? E viver pela família, que é uma coisa que ele tem feito toda a sua vida. E aqui no versículo 3 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas um homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Um espírito manso e quieto nada mais é que praticar diariamente ser uma cristã de verdade, porque você crê nas promessas de Deus. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 7, nós encontramos uma promessa muito grande. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Você é sincera diante de Deus? Tem contato com a palavra todos os dias e a pratica? Então, sossega. Porém, se não o faz, ainda comece hoje. Tire 15 minutos do seu dia, feche a porta do seu quarto, ou no seu carro, ou em algum lugar onde esteja você e ele, você e Deus. Coloque um louvor ou não, se você preferir, e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Pratique hoje o que você leu. Nós devemos ler todos os dias a palavra de Deus, tirar esse tempo para o Senhor. Ele é tão bom para conosco. E no caso aqui, onde limos que nós devemos ter um incorruptível trajo, é esse, um espírito manso, bom, que ama o nosso esposo, que não só deixa ele fazer massagens em nós também de vez em quando fazermos nele, servir o nosso marido, não é verdade? Isso não tem nada a ver com machismo e nem nada disso. É a comunicação e você tirar um tempo para ser boa. E também não é pecado você se arrumar. Você deve se arrumar, mas que isso não seja a sua prioridade. Que o seu interior, que você ser boa, que você ser casta, que você ser reta, de você ser sincera, disso se trata. Porque pode ter certeza, o esposo, as mulheres periguetes que andam por aí, elas são uma exposição para ser olhada e usada, nada mais. Um marido não vai querer uma esposa assim. Ele vai querer uma esposa boa, ele vai amar essa pessoa. Se você é uma pessoa que realmente obedece a Deus e faz o que diz aqui nessa palavra, você vai fazer isso, que diz aqui no versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Sabe o que significa isso? Que nós devemos respeitar. Se nós o respeitamos, eles nos vão amar conforme Cristo amou a sua igreja.
O versículo 7 agora vai para os maridos. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Esse entendimento aqui é com sabedoria, mas as pessoas só sabem falar essa palavra. Você tem que ir buscar entendimento, sabedoria, ver como funciona as mulheres que são diferentes dos homens. Só de olhar nós já vemos que os homens são diferentes das mulheres, assim como nós também devemos ser sábia e estudar o nosso esposo, ver como que funciona essa máquina, como funciona esse coração, como funciona esse raciocínio que é diferente das mulheres. E um entendendo o outro. Isso é o amor. Buscar conhecer as coisas que ele gosta, ele as coisas que você gosta. Se ele é no olhar, nós vamos ficar atrativas para eles, não é verdade? E se nós somos ou nos movemos pelo ouvir, eles também têm que buscar palavras, buscar nos trazer confiança. Seguindo com o versículo aqui, diz assim: dando honra à mulher. Nós devemos ser honradas pelos nossos maridos. Eles, lá em Efésios, está escrito que eles devem nos amar como Cristo ama a igreja. E Jesus, jamais ele deu uma palavra má, ainda que a igreja seja má e não merecia ser salva e ser amada, ele deu a sua vida por nós. Então, o nosso marido, nós temos que sentir essa confiança, que nós somos necessária, que ele não pode viver sem nós. E realmente é assim. Uma casa sem a esposa fica sem vida totalmente. Tanto é que a maior porcentagem dos homens viúvos casam em seguida porque eles não conseguem viver só. Eles querem preencher aquela lacuna que ficou da outra esposa e eles casam em seguida, porque não conseguem. Então, nós somos importantes. O homem deve passar essa honra e não é pecado. Você não vai se diminuir por causa disso. Você vai fazer o que a palavra está mandando, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo agradecidos. Por quê? Como sendo vós os coerdeiros da graça, um coração agradecido, um coração que vai ver como Deus criou a mulher, tem um diferencial, ele tirou ela da costela do homem, ela é mais refinada, não que ela seja fraca assim no mais, é no sentimento, porque nós somos fracos no sentimento, nós precisamos sentir que somos amadas, ou senão você, marido, perdeu com as mulheres. Pelo menos isso você deveria dar atenção. E é tão fácil fazer uma esposa feliz, fazer com que ela fique contente o dia inteiro, cantando, alegre, é bem fácil. Muitas vezes eles acreditam que é só sexo e não passa por aí, passa por você falar o quanto ela é importante, o quanto você precisa, né? Ver o que ela gosta, agradá-la, entendeu? É assim, dessa maneira, tem que buscar ver como uma mulher funciona, para que, aqui diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitas vezes as coisas não vai, tá atolada, né? Ali não vai no financeiro, não vai porque tá faltando isso, tá faltando da parte do homem, as suas orações não estão sendo ouvidas, ele não vai chegar em lugar nenhum, porque a sua esposa está magoada, porque ele não tem coragem de falar uma palavra de amor a ela. Se falta isso sim é machismo, porque ele crê que se ele falar uma palavra, se ele depende dela, se ele falar alguma coisa, ele vai se sentir menos homem, e não é assim. Ajude a sua esposa quando ela tem filhos pequenos, ajude. Vocês não imaginam o quanto é louvável um marido, ainda que chegue cansado do trabalho, secar pelo menos um prato, ajudar com as crianças, fazer alguma coisa para ajudar. E você vai ser abençoado, até financeiramente, seu estado, em todos os sentidos, vai ser melhor.
Fazendo assim, o seu casamento vai entrar em uma outra vibe. Você vai ver, as coisas vão mudar. É uma coisa de vocês, não são uma só carne. Então, entre num acordo os dois, conversem. Nós conversamos muito com meu esposo. Ele, quando eu estava grávida, ele me cuidava demais, como se fosse de porcelana. Era tão lindo. Hoje em dia, ele me cuida também. E eu vejo que ele tem muita paciência, mas nós conversamos muito sobre os temas, nós falamos, aprendemos com os erros das outras pessoas, analisamos, constantemente estamos conversando, vivemos um para o outro. Então, é isso o que Pedro quis ensinar aqui. Faça valer, você esposo, você mulher, escute junto esse aprendizado e coloque em prática. Até a próxima!